E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. Quero desejar para você uma feliz e santa Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia. Agora nós podemos dizer aleluia. Nós gostamos tanto de dizer na nossa comunidade. Então, agora você pode celebrar, pode gritar aí aos quatro cantos, aleluia. Muito bom ter você aqui conosco nesse domingo, né? Um dia um pouco diferente, não na segunda-feira, mas no nosso domingo de Páscoa. Muito bom ter você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, deixe seu like, participe de forma ativa nos comentários. Você não está apenas assistindo, você está participando aqui junto conosco. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você receber toda a nossa programação. Se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, está tudo na descrição. E vai ser uma alegria poder contar com você também lá para fazer Deus pertinho de você. Afinal, essa é a nossa missão, é isso que nós queremos fazer. Que a presença de Deus esteja aí, aonde você estiver. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe de forma ativa nos comentários. Tá bom? Já quero poder iniciar esse episódio dando as boas-vindas aos nossos convidados. Pela primeira vez, uma mesa tão repleta, né? Não costumamos ter tantos convidados assim. Hoje nós batemos o limite. Da próxima a gente vai ter que ver mais uma mesa com os nossos convidados. Eles são missionários da comunidade de vida, da comunidade Shalom. Uma salva de palmas a eles. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, se vocês puderem, antes, tem um presente para vocês. Não é um para cada um, é para vocês, tá? Porque é para colocar na casa de vocês, para vocês lembrarem da gente também, da nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada. Aproveitar e dizer que é um presente da nossa loja. O pessoal que está vendo aí, temos algumas imagens aqui. A Páscoa já passou, quer dizer, a Páscoa é hoje, né? Mas você ainda pode presentear alguém, se você quiser presentear com imagens, livros, textos, para vocês rezarem por nós também, lembrar da nossa comunidade. Muito obrigada. Se vocês puderem, então, se apresentar, para o pessoal poder conhecer um pouquinho de vocês, dizer o nome de cada um. Nome, idade e cidade de onde está falando. Meu nome é João, muito prazer, sou da comunidade de vida, discípulo de segundo ano, sou natural de Joinville, Santa Catarina, e já tem 2 anos que eu vivo, né, em missão. Passei por Goiânia, estava em Pacajus, no discipulado, e agora sendo enviado definitivamente, para a glória de Deus, para São Leopoldo. Amém. Pacajus é? Ceará. É Ceará. Isso. Boa tarde, eu sou a Renata Bueno, missionária da Comunidade de Vida. Estou no meu 4º ano como Comunidade de Vida, já morei nas missões de Natal, Rio Grande do Norte, Sobral, no Ceará, e discipulado de Pacajus. E agora fui enviada para São Leopoldo. Você é natural de? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Eu sou Daniela, tenho 29 anos, tenho 11 anos de comunidade de vida, saí de casa aos 18 anos. Também sou catarinense, sou de São José, né, vizinho de Florianópolis. Passei pelas missões de São Paulo, na casa de formação na cidade de Eusébio, no Ceará. Morei em São Paulo, discipulado, fui para o Paraguai, passei 4 anos no Paraguai, voltei para São Paulo, passei um tempo pequeno na missão de Curitiba e agora vim para cá. Também definitivamente enviada para a Diocese de Novo Hamburgo, mais especificamente na cidade de São Leopoldo, onde a gente tem a obra Shalom. Amém. Sejam bem-vindos, não só ao nosso podcast, mas a nossa diocese, a minha cidade natal também, que é São Leopoldo. Sejam bem-vindos. Obrigada. É uma alegria para nós. A gente já falou isso no outro episódio com a Tuíla, que vocês são resposta à oração para nós também, porque a gente reza muito para que as novas comunidades, as vocações possam crescer no nosso estado, em especial na nossa diocese, né, que a gente tem um carinho maior, porque é a nossa casa. Vocês são resposta às nossas orações também. É muito bom poder ver um carisma tão expressivo, tão maduro, também adentrando nas nossas terras, aqui é muito especial para nós. Eu queria aproveitar, o sino está tocando aí. Eu queria aproveitar. Eu vou te deixar um pouquinho de lado agora, porque eu preciso falar com os catarinenses, tá? Porque eu não sabia que vocês eram de Santa Catarina, mas eu acho que é um bom começo para a gente poder iniciar. Porque vocês conhecem um pouco mais a realidade do sul do país. Sim. Né? E aí agora vocês estão indo para o extremo sul do país, né, para o Rio Grande do Sul. E eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco dessa experiência, porque vocês também já passaram por outros estados, outro país, né? E poder ver como é a evangelização, como é o povo dos lugares, né?
Porque a gente sabe que o Shalom, outras comunidades, encontram grande dificuldade no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro, por exemplo, que há muito tempo a obra gostaria de ter missão aqui, mas era muito difícil. Foi um processo longo. Não sei Uhum. como se dá isso nos outros lugares, eu sei porque aqui eu acompanho um pouco, porque o pessoal são nossos amigos, né? Mas se costuma demorar, se não costuma, enfim, aí vocês podem compartilhar um pouco também. Mas para vocês contarem como vocês veem também um pouco a terra que vocês são filhos, né? Que é o sul do país. Eu sei que existe uma diferença enorme, assim, quando a gente, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cada Aham. estado, Sim. É único. você vai vendo ali, e todo o nosso país é rico, né? Na sua diversidade. Mas, de forma especial, quando a gente vai falar, sobretudo, na evangelização, quando nós vamos falar também sobre um lado mais carismático, nós sabemos que para o sul do país, muitas vezes, é muito diferente, Uhum. né, do resto do país, né, muito diferente do Rio de Janeiro. Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho também de como vocês perceberam isso, é muito bom saber que eles têm vocações também daqui, né? E como que vocês perceberam, se vocês qual é a dificuldade ou não tem, enfim. A gente está no processo ainda inicial de chegada aqui no Rio Grande do Sul, né. Realmente o processo de fundação da missão no Rio Grande do Sul, ele foi um pouco lento comparado a outras regiões do Brasil. Cada missão é uma missão, assim, cada caminho é único, então tem missões que fundam com pouco tempo de obra. Obra que a gente se refere, no caso, são os grupos de oração, né, nós chamamos esse conjunto de grupo de oração, comunidades, mas de obra Shalom. Então, tem missões que com menos tempo de obra chegam a uma fundação, tem missões que são fundadas sem uma obra precedente, né, então chegam os primeiros missionários, começa o trabalho de evangelização e assim se funda. O processo de fundação no Rio Grande do Sul, ele foi um pouco mais lento, realmente, comparado a outras regiões do Brasil, mas foi no tempo de Deus, assim, o tempo que Deus quis dar para essa terra essa resposta também, né, do carisma, da evangelização e tudo mais. O que eu sinto, né, o que eu sinto primeiro é que existe uma grande ideia errada do Sul no sentido de: "Ah, o Sul é muito fechado, o Sul é muito frio, o Sul é não sei". Eu digo porque eu sou catarinense, morei em Curitiba durante um tempo e agora estou no Rio Grande do Sul, né. Vai passar nos 3 Eu fiz estados. o fiz o Fez o estágio. tour, né? Eh, mas não é que eu vejo que nós sejamos frios, eu acho que o processo de evangelização ele é diferente, né, de outras regiões do Brasil. Por exemplo, lá no tempo que eu morei no Ceará, era muito comum a gente sair para evangelizar porta a porta, e a pessoa nem te conhecia e de repente abria sua vida para ti, assim, e falava quem ela era, te botava dentro de casa e participava, mas porque o povo é diferente. Aqui eu vejo que o processo muitas vezes dá mais pela amizade do que propriamente por um anúncio e um convite, né. Uhum. O que me parece nesse contato mais inicial é de que o caminho é mais pela amizade do que simplesmente por um convite, né, onde eu te conheço, com o tempo me faço próxima a ti, apresento uma nova realidade, que é um grupo, um caminho, uma coisa assim, né, e isso te atrai. Porque eu me lembro que o meu caminho pessoal lá em Floripa, eu comecei a participar do Shalom, porque os meus amigos participavam do Shalom também, né. Então alguns amigos começaram a participar e disseram: "Dani, vamos, vou em missão, vamos pra missa e tal". Aí eu fui. E quando eu cheguei eu tive a surpresa de encontrar na comunidade tudo aquilo que eu buscava, né. Mas eu acredito que um grande passo é desmistificar nesse sentido, assim, do tabu que se coloca muitas vezes em relação ao Sul, né. Eu acho que o processo ele é diferente e às vezes é mais exigente sim. Mas não é que seja difícil a evangelização no Sul, né, ela é diferente, a gente precisa descobrir a via certa para chegar no coração do povo, né. Bom, mas essa é a minha experiência pessoal, né, não Sim, sei o Sim. nosso Joinville. É, a Dani disse tudo, assim, né? Eu também compartilho, assim, né, nesse mesmo pensamento. Né? A gente até quando sai, assim, é, quando a gente fala, né, que é do Sul, né, comenta, né, pelas missões aí, nossa, do Sul, lá é difícil, né? Sempre tem essa visão, até essa mentalidade de pessoas que nunca, né, vieram para o Sul, mas conhecem a escutaram sua fama, falar, né? essa fama. Mas que eu no começo, eu também, me deixava, assim, até levar por essa mentalidade, assim, né, falei: "Meu Deus", mas quando eu olhava pra minha história de vida, assim, de conversão mesmo, eu via, meu, assim, eu, fui atraído de tal maneira, né, pra Deus, assim, que eu
mesmo com as minhas resistências, assim, não via, né, na minha história, assim, uma certa, um impedimento, assim, de abraçar, sabe, o que Deus queria para mim, de forma específica, né, o carisma Shalom. E é muito isso que a Dani disse também, de ter esse essa família, assim, né, esse sentimento de família, de amizade mesmo. Eu também tive amigos que participavam da comunidade e que insistiram que eu participasse também, me convidando. E isso desde o momento que eu cheguei no Shalom, lá em Joinville, né, eu também a maneira do acolhimento, a forma, assim, de tratamento mesmo, pessoa a pessoa, né, que o nosso carisma tem essa característica, né, da pessoa a pessoa. Sim. Então, eu também, assim, concordo muito com o que a Dani foi falando, assim, de Sim. não são coisas que colocam que às vezes dificultam ainda mais a evangelização no sul, né, por essa mentalidade. Mas eu não fiz o tour, né, de Paraná, Santa Sim. Catarina, agora que eu tô vindo para o Rio Grande do Sul, mas nunca tinha, não conhecia a região, Sim. viajei para alguns lugares aqui, fui para São Miguel das Missões, conhecer lá e tudo mais, mas só Só de turista, né, passeio. não tive nenhuma intenção ali de evangelizar, nada, porque eu era ainda muito novo, né. Sim. É. Mas, o que eu posso te dizer, assim, de imediato, da minha experiência de vir para cá, é uma grande alegria, assim, né, ver Deus vencendo, né, e realmente o primeiro passo não, né, que os passos já têm sido dados já há muito tempo, Sim. né, 12 anos aqui, né, a gente chega agora aqui, a missão começa, né, se estabelecer aqui no Rio Grande do Sul, então para mim é uma grande alegria, né, a notícia de eu também estar fazendo parte da história do Rio Grande do Sul, Sim. também é uma grande alegria e ver Deus vencendo, assim, né, mais uma vez. Eu vou aproveitar e perguntar. A missão aqui, ela é como que vocês intitulam? É Missão Rio Grande do Sul, é Missão São Leopoldo, como que é essa organização? Pronto, quando a obra Shalom, ela ficou conhecida por São Leopoldo, por ter sido na cidade de São Leopoldo, né, que é onde a gente tinha os grupos de oração, onde começou e permaneceu por esses 12 anos. Mas aqui no Rio Grande do Sul existem outros lugares também. Em Porto Alegre, já existiu em Pelotas, mas já não tem mais. Acho que Santa Maria, acredito que Pelotas, Santa Maria e não sei se Caxias do Sul. Uhum. Mas normalmente a referência é a diocese. Só que popularmente ficou conhecido como São Leopoldo, porque a obra permaneceu por muito tempo na cidade de São Leopoldo. Mas se fosse dizer um nome oficial, seria Shalom Novo Hamburgo, né? A Entendi. referência sempre é a A diocese. diocese. Hum. Então não é que vocês talvez hoje vocês são a referência aqui no estado, porque são a única. A Isso. única, Entendi. exatamente, exatamente. Porque a comunidade, quando ela é enviada por uma diocese específica. Então, nós somos enviados para essa diocese aqui de Novo Hamburgo, que aí abrange a evangelização de todo o perímetro, né. Normalmente começa por uma cidade, à medida que a evangelização cresce, avança. Mas hoje nós temos obra Shalom aqui, né, na diocese, na cidade de São Leopoldo e em Porto Alegre. E na missão vocês abraçam essas 2 obras. É um pouco diferente, porque normalmente quando a comunidade tem uma obra que não é estabelecida uma missão ainda, ela é ligada ao governo geral da comunidade, que fica lá no Ceará, né. Então a nível de atividades apostólicas, quem dá essa orientação é o governo geral. Mas como existem missionários da comunidade de aliança lá, eles ficam vocacionalmente, comunitariamente ligados a nós. Então, a questão da vida missionária deles é vinculada à missão de referência que a gente chama, Que é a né, que mais próxima. exatamente, E deixa eu exatamente. perguntar, em Porto Alegre, então, existem missionários de aliança ali? Existem 5 irmãos da comunidade de aliança, são 2 consagradas, uma discípula e 2 postulantes. Não sei se vocês vão saber me responder exatamente, mas eu achava que a grande diferença de se ter a missão em São Leopoldo era por conta que se tinha membros de aliança aqui. Sobretudo, aí é o achismo, tá? Por isso que eu tô perguntando também. Nós, nos últimos tempos, percebemos que existem pessoas da região e pessoas de fora também que estão na região hoje, que deram passos dentro da comunidade. Sim, E eu acreditei que o grande motivo que impulsionou a obra se tornar missão é porque tinham aqui membros da comunidade de aliança. hum,
E não se tornou Porto Alegre porque lá não tinha. Não. A comunidade, ela se estabelece onde existe um pedido do bispo local, né. Então o Shalom nunca chega como missão em uma diocese onde não há um espaço ou uma solicitação do bispo, né. Então nesse processo de diálogo, a missão de São Leopoldo, no caso a obra de difusão, que é o que existia antes, ela é um pouco mais consolidada que Porto Alegre. Tinha um centro de evangelização, né, um lugar onde as pessoas se reúnem ali para o grupo. Porto Tem Alegre não tem isso. Não, eles ainda se reúnem numa paróquia amiga, que eu também não saberia te dizer qual, mas, Acho que eu não sei se são todos os encontros lá, tá? Eu sei que o carnaval foi na Paróquia Bom Pastor. É. Não A gente conheço. ainda não teve Acho que não é oportunidade lá. É, não tem. Eu conheço porque é uma paróquia bem, tipo, o altar ele é bem bonito, assim, ele é atrás do chama shopping atenção, também. né. Então É. é fácil de identificar. Mas Então é outra paróquia menor. Não lembro Ah, qual o nome agora. foi lá só o retiro de carnaval. Entendi. Aí aqui em São Leopoldo, né, na diocese, a gente já tinha o centro de evangelização, tem mais missionários realmente, ou seja, estava um pouco mais consolidado, né. E aí, nesse diálogo com Dom João, a gente viu que seria possível fundação, e aí houve a solicitação formal, e aí a comunidade respondeu com o envio dos missionários para a fundação. Entendi. Mas existe a possibilidade também de se ter uma obra daqui a pouco em Porto Alegre. Com certeza. A gente já tem uma obra, não é muito expressiva, acho que só tem Desculpa, uma uma missão. fundação, sim, É. sim, sim, sim. Sim, com a graça de Deus, né. O passo de chegar aqui já é uma grande alegria, né, porque, se eu não me engano, nós só não estávamos no Rio Grande do Sul, nós, eu digo Carisma Shalom, né, Uhum. no Rio Grande do Sul, em Rondônia e Roraima. Eu acho que eram os únicos 3 estados que nós ainda não tínhamos presente como missão. Então dar esse passo rumo à evangelização do Sul é um passo muito expressivo para a comunidade, né, e um passo muito celebrado, muito festejado, porque é onde a comunidade sempre quis chegar, mas não tinha conseguido, né. As missões de Florianópolis e Curitiba, por exemplo, elas têm mais de 20 anos. Floripa completou 20 anos esse ano e Curitiba tem mais, se eu não me engano. As outras são mais novas, Joinville tem 10, Ponta Grossa acho que tem menos de 10. Então dar esse passo rumo ao Rio Grande do Sul, 20 anos de diferença dos outros estados, é um passo muito celebrado pra gente como comunidade Shalom. Sim. Então Sabe que agora tu falando, né, de 20 anos de Florianópolis, né? Tava lembrando, depois se o padre estiver vendo, nós tínhamos na época 2 seminaristas da comunidade, um ainda hoje é seminarista, ainda é da comunidade, o outro não é mais seminarista, também não é mais da comunidade, mas aí eles iriam entrar logo no seminário, e aí o padre fez uma viagem com os 2, né, e eles foram para Florianópolis, Pro Shalom? para o Shalom, e aí foi bem na época que era a festa de 10 anos. Ai, que Aí legal, eu eu estava lembrei. lá. É? Que foi show do Missionário Shalom, né, teve no Eu não teatro. Tu sei não dizer, eu só estava, né? sei, eu não estava, eu não era nem seminarista. Tu não era o Não seminarista. era seminarista. Mas eu lembro que o padre conta que eles estavam lá é engraçado, até vou conversar com vocês uma coisa, porque o padre chegou lá e aí, fez todas as coisas, participou, tudo. E aí depois ele voltou, né? Ele disse assim, foi muito bom, enfim. Ele, como é que foi lá? Foi legal. Só tem uma coisa lá que eu pedi pra Deus não permitir que a nossa comunidade faça. Eu cheguei lá, a festa era, sei lá, domingo, era sexta-feira, o pessoal estava pintando as coisas ainda. Eu disse, Shalom. meu Deus, nossa, a nossa comunidade não pode fazer isso. Não, mas Toda isso vez, acontece com frequência. mas aí toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, o padre disse, viu, falei dos outros, agora tô sempre de pagando última hora. tô pagando pela língua. Eu julguei os Sempre outros e uma agora reforma, Deus uma tá. Tem às vezes assim, pô, vai receber o bispo amanhã. Cara, de madrugada a pessoa lá limpando, reformando, fazendo. É o Shalom. faxinão e a pintura tudo junto. Porque foi engraçado porque o padre disse, não, a missa era domingo. Tipo, não é que tava limpando, Tava era reformando. pintura. Tipo, não era um detalhezinho, era a parede toda que eles estavam. É que graças a Deus a nossa vida como comunidade Shalom, né, a agenda acaba sempre sendo bem cheia. Assim, bem Então tem tensa, né? coisa que não tem jeito, a gente tenta se planejar, mas acaba ficando pra cima da hora mas acontece, com a graça de Deus. E como tem sido esse processo para vocês, né, de chegar? Sei que vocês já estiveram conosco aqui, gaúchos, no carnaval, né? Uhum. E como que foi essa experiência para vocês? Como que foi tudo isso? Agora é a tua vez. Pode falar, Hora Renato. de brilhar, Renato. Fala aí a sua experiência. Foi uma experiência muito marcante, assim, pra mim. Eu acho Só que um pouquinho mais perto do microfone. Aí, obrigado. eu vejo que
Acho que chegar no Sul, assim, para mim foi uma experiência, assim, forte, né, porque desde 2021, na comunidade nós tiramos santo padrinho, né, Uhum. e meu santo padrinho de 2021 foi Santa Paulina. Então eu já rezava pelo carisma do Sul, né, quando eu vim para o Sul eu falei: "Meu Deus", né, Deus já inspirava no meu coração, sem eu saber para onde é que eu seria enviada. E aí, como o João falava no início, né, com relação a evangelizar aqui no Sul, é muito o povo fala muito isso, dessa dificuldade que é o Rio Grande do Sul. Eu lembro que ele falou comigo, assim, no ônibus, numa das nossas viagens, ele falou assim: "Renata, tira da sua cabeça que é difícil entrar no Sul e evangelizar o Sul". Aí eu fiquei com aquilo, né, falando: "Ele tá falando porque ele é de lá, né, então Sim, realmente é tem mais diferente". propriedade, né. É, pois é, né, quem era eu que estava só chegando. Então, pra mim, quando eu cheguei aqui, assim, de ver o povo ali naquela euforia, assim, dessa alegria de estar nos recebendo, assim, eu falei: "Meu Deus, né, é diferente mesmo", assim, por mais que as pessoas falem que é um povo difícil, mas tem um coração sedento de Deus aqui, que eu preciso também alcançar, que eu preciso evangelizar. Então eu sentia-se muito atraída, assim, muito acolhida, assim, por eles, assim, né. Eu lembro que eu fazia uma partilha com a Dani lá em casa, eu falei: "Eu tô muito feliz e não sei o quê", eu: "Meu Deus do céu", porque realmente eu estava sendo conquistada por este povo, assim, então acho que é isso. E pra vocês 2 como é que foi? Acho que foi muito bom. É claro que a gente teve mais contato com o pessoal próprio da comunidade, né, eh, algumas pessoas de fora, alguns amigos de fora, algumas pessoas que a gente vai encontrando no caminho, no Uber, no mercado, na igreja, né, Vocês então já assim, conheciam alguém daqui? eu conheci alguma das meninas da comunidade Aliança, algumas fizeram vocacional comigo há 11 anos atrás. Eu conheci a Babi Mateus, não sei se tu conheces, Uhum. né, a Shari, alguns eu conhecia, de longa data o Gui, então, só que cada um foi vendo seu caminho na comunidade, né, logo eu ingressei na comunidade de Ah, vida, porque você era de Florianópolis, eles né. faziam vocacional Lá lá. também. É. Uhum. Eh, mas eu acho que um ponto muito marcante pra gente é sim a alegria e a acolhida, né, do pessoal daqui. Em poucas horas era como se nós já nos conhecêssemos há muitos anos, assim, de uma alegria contagiante, de um desejo, assim, de ver um carisma mais consolidado, né. E também em relação ao povo, assim, que a gente foi falando dos tabus, né, mas meu Deus, todas as pessoas que a gente conversa são tão educadas, tão simpáticas, tão acolhedoras, né. Estão interessadas na nossa vida, de entender o que que é isso, como, né, tocar na generosidade do povo, que nós da comunidade de vida, nós vivemos exclusivamente de doações, né, então, de ver as pessoas se preocupando: "Dani, vocês têm isso, vocês têm aquilo, fulano ofereceu tal coisa", e pessoas que nem têm relação direta com a gente, que se manifestam, assim, como se apresentam, na verdade, como canal da manifestação da providência de Deus, né. Meu Deus, que que generosidade, que acolhida, que alegria que a gente encontra aqui, assim, né. Essa tem sido a minha experiência, tem sido muito boa nesses momentos iniciais, Sim. carinho. Sim. Pra mim também, né, essa alegria de estar aqui já, no carnaval, a gente teve essa pontinha, né, esse gostinho, assim, de estar aqui, de já tocar, assim, né, no povo, né, que Deus nos confia agora, né, aqui no Rio Grande do Sul. E pra mim, assim, foi muito marcante, porque eu, antes de ir em missão, eu fiz a minha experiência em Florianópolis e teve um retiro que o pessoal aqui de São Leopoldo foi pra lá. Eu não conhecia nenhum deles, né. O Gui fo eles não lembram, assim, muito desse retiro, porque como eu estava em experiência na comunidade de vida, então eu estava mais no canto, Sim, ninguém, sim. enfim. E quando eu tive meu primeiro contato com a missão a missão ainda não, né, o pessoal de São Leopoldo, aqui do Rio Grande do Sul, eu fiquei, assim, muito, motivado a rezar pela fundação aqui, né. Meu Sim. Deus, como que não tem tão próximo a nós aqui, ainda não, né, não tem missão lá e tudo mais. E eu saí, fui em missão para Goiânia, já com a missão, assim, no coração, assim, no discipulado de maneira mais forte, até quando teve, um pessoal, né, que cuida ge justamente das fundações da comunidade, foi dar um curso para nós no discipulado, e eu perguntei a eles, sobre a missão, sobre a possível fundação, e eles comentaram: "Não,
no Rio Grande do Sul, né? Pode ser, dando um spoiler, né? Eu não Sim. sabia que que eu viria pra cá, e né? A gente não fica só sabendo no final, né? Sim. E eu falei, olha, se, se for fundar a missão no Rio Grande do Sul, eu queria muito estar lá, sabe? Queria muito Tava presenciar, profetizando já. queria muito estar lá. Falei isso, comentei com os irmãos de casa, né, lá do discipulado, né? Enfim. E interessante depois, quando eu fui receber, né, a minha resposta, né? Ah, você vai pra Fundação. fundação no Sul. Eu falei, São Nossa, Leopoldo. Rapaz, ele não ia sozinho, né? Você não vai sozinho. A Renata veio me acompanhar aí, né, pra testemunhar também, né, a alegria, né, da fundação. Mas pra mim, sim, tem sido muito marcante, principalmente por ser do Sul. Então, aquilo que eu ia partilhando antes, né, de todas as coisas que se colocam, né, enfim, as barreiras, né, que vão construindo, assim, enfim, para evangelização aqui e ver, né, Deus vencer e tá fazendo parte disso também é uma grande alegria, né, tocar no Amém. povo. Amém. E deixa eu escutar de vocês um pouco como foi, agora falando de vocês mesmo, né? Como foi que esse carisma chegou na vida de vocês? E como foi que vocês entraram na vida desse carisma, né? Como foi ali o momento onde vocês realmente, opa, peraí, acho que não quero só participar, não quero só, Uhum. sei lá, escutar uma música, eu quero viver o que as pessoas vivem, quero Uhum. viver o profundo desse carisma, né. Como é que foi pra vocês isso? Eu antes de conhecer o Shalom, eu fui da Renovação Carismática. Eu cresci a vida inteira na igreja, assim, desde pequenininha, né. Mas em torno dos meus 12 a 13 anos eu fiz um retiro na Renovação e me engajei no grupo de oração. E eu gostava muito, assim, né, daquela vida ali de grupo de oração e tudo mais. Mas chegou um determinado momento que eu senti que Deus me chamava pra alguma coisa a mais. E aí nisso eu comecei a procurar o meu lugar, assim, eu lembro que na época eu namorava, era novinha, tinha 16 anos, eu namorava e estava numa conversa com uma amiga na época, que hoje é minha cunhada, né, casou com meu irmão. Conversando com ela, eu falei assim: "Ah, Jess, se meu namoro não der certo, eu vou procurar minha vocação". Rapaz, dito e feito. Eu falei isso numa terça-feira, o namoro estava tudo certo, na sexta deu errado e a gente Ah, então não terminou. era que o namoro estava ruim. Não, estava tudo bem. Entendi. Achei que já estava, tipo, Não, estava estava em tudo pé de guerra, Já estava bem. tava tudo errado, Não, tipo: a "Ah, se gente não der certo, eu vou procurar minha vocação". não, Porque não é uma nunca frase tinha comum brigado. de alguém que, É, tipo, tá com o foi namoro legal, né. eu era da intercessão jovem, aí eu lembro que a gente estava saindo em encontro de intercessão jovem e tal, a gente estava conversando sobre vocação, então assim: "Ah, se meu namoro não der certo, né, não for pra frente, vou procurar minha vocação". A gente nunca tinha brigado, eu e o meu namorado na época, nunca tinha brigado, naquela semana deu tudo errado, aí brigou, terminou, sei lá, foi um negócio super estranho. E aí depois eu entendi que era a brecha que Deus queria pra me conduzir nesse caminho vocacional, né. Eu procurei minha vocação em outros lugares, algumas amigas faziam vocacional no Carmelo, não é o Carmelo Descalço, o Carmelo do Sagrado Coração. Aí eu frequentei lá, conheci, gostei muito, fiquei encantada, mas eu: "Não é isso". Aí eu queria uma coisa mais radical, mais pobre, né, e fui atrás de uma vocação franciscana, e comecei o vocacional à distância com uma comunidade também franciscana, né. Aí não gostei do vocacional, telefone, distância, acho que não é isso. Alguns jovens amigos da minha paróquia, eles, se engajaram no Shalom, e um deles ia pra companhia de artes, Uhum. companhia de arte Shalom, que tinha um período de 1 ano ali, né. E ele me chamou pra missa dele de envio: "Dani, dia 13 de janeiro vai ser minha missa de envio, queria te convidar pra você ir lá no Shalom às 17 horas". Eu fui. Quando eu fui na missa do Shalom, a sensação que eu tinha era que tudo que eu procurava, a forma que eu queria me relacionar com Deus, a forma que eu queria rezar, eu encontrei lá. Uma forma apaixonada, uma forma esponsal, uma forma delicada de tratar Deus, mas ao mesmo tempo com fervor próprio de quem ama a Deus, né. Eu disse: "Meu Deus, tudo que eu procurava, eu encontrei aqui". E aí Deus foi me conduzindo ao desejo de viver esse caminho de conhecer mais a comunidade Shalom, né. Aí no dia 3 de março ia ter o encontro vocacional aberto, que é como a gente inicia o nosso ano vocacional. Uhum. Eu fui. A partir desse momento eu me engajei no grupo Mas vocacional da antes você começou a comunidade, participar algum do grupo de do grupo de oração. oração? O meu caminho no vocacional foi muito rápido, porque eu me aproximei do Shalom em janeiro de 2013, fui para o vocacional em março e comecei a viver o caminho vocacional da comunidade. E a sensação que eu tinha é que a cada vocacional, quando eu ouvia falar da comunidade,
carisma é assim, o amor esponsal no Shalom é isso, a obra nova é essa dinâmica aqui. Cada vez que eu ouvia falar da comunidade, como a gente vivia cada coisa, era como se eu ouvisse falar de mim. A sensação que eu tinha é: isso sou eu. Isso que eles estão falando sou eu. Isso que estão apresentando, a forma que o Shalom reza, fala, faz, pensa, vive, está falando de mim. É o que o meu coração desejava e procurava, que eu não sabia que existia, e aqui eu encontrei, né? E aí eu comecei o caminho vocacional, e eu lembro que na primeira vez que eu fui para o Shalom, conheci um rapaz da comunidade de vida. Mas eu não sabia o que era comunidade de vida, eu não sabia o que era aliança, eu sabia que tinha uma vocação ali. Ele se apresentou e falou assim: oi, eu sou fulano, eu sou discípulo de segundo ano da comunidade de vida, que é a mesma coisa que os meninos são, e apresentou o tal. Quando eu bati o olho, dentro do meu coração ressoou assim: eu sou isso. Isso é o que eu sou, né? E aí o caminho vocacional foi aquela luta, assim, de acolher, né, de querer ser comunidade de vida depois de 18 anos, tinha a vida toda pela frente, trabalho, estudo, faculdade e tal. E aí na metade do meu caminho vocacional eu fui convidada para o que a comunidade chama de escola de evangelização. A escola de evangelização é um período, na minha época era 7 meses, mas pode ser 7 meses, um ano e meio, onde jovens da obra, vocacionados, vivem como comunidade de vida com o intuito único de evangelização. Então a comunidade ali em Florianópolis ia abrir uma escola de evangelização e queriam jovens nativos. Qual é a Então, diferença da escola de evangelização para a Aliança Missionária? a aliança missionária pode estar na escola de evangelização. A escola de evangelização é um modo específico de evangelização por um tempo determinado. Porque nós, da comunidade de vida, nós evangelizamos, sim, pelas tardes, na porta a porta, na rua e tudo mais, mas também fazemos trabalhos no centro de evangelização, lanchonete, livraria, organização de eventos e tudo mais. A escola de evangelização só evangeliza. Então, vai todos os dias à tarde para a rua evangelizar. Porta a porta, pessoa a pessoa, na universidade, na faculdade, qualquer lugar. E faz grupo de oração aberto, né? Diferente dessas outras partes mais de organização da comunidade. E a aliança missionária, ela pode ser, da escola de evangelização, pode ver como comunidade de vida normalmente. Entendi, A aliança missionária é o irmão da comunidade de aliança que vive na comunidade de vida, né? Por um entendi. tempo E específico. que vive a rotina mais interna, não só a Isso, parte da isso, evangelização. exatamente. E aí eu fui, conheci o Shalom em janeiro, em março fui vocacional, em agosto estava na escola de evangelização. Então eu vivi meu vocacional já dentro da comunidade de vida. Isso foi muito positivo, né? E aí no dia a dia, na vivência, na forma, mais especificamente na forma da vida comunitária, da pobreza Shalom, eu fui completamente conquistada. Assim, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Quando a gente vive aquelas situações de não ter nada ali e de repente você vê Deus manda uma pessoa, eu pensei isso aqui para vocês, né? Ou então tinha um pacotinho de macarrão, cara, tinha 12 pessoas para comer e fazer aquele pacote sobrava, tipo, meu Deus, como é isso? É Deus, né? É Deus que multiplica e providencia e cuida da gente, né? E a experiência da vida comunitária tão intensa me marcou muito, assim, de, meu Deus, eu te conheço há 2 semanas e você já é capaz de completamente se envolver com a minha vida e se preocupar comigo e me amar, e a gente viver, partilhar, cuidar um dos outros, né? Se perdoar, se corrigir e se alegrar um pouco. Isso foi muito marcante para mim, assim, vocacionalmente, né? Sim. Aí não tive dúvida, era isso mesmo. Só precisei de um pouco de coragem para assumir e dar o passo definitivo de ingresso na comunidade. Vou aproveitar e te perguntar. E se eu não fizer claro na pergunta, eu posso tentar fazer de outra forma. Tá. Mas eu não sei. Eu sei que ele é músico. Vocês Sim. duas nessa parte de artes têm. Zero. É? Não, só canto. É com ele. Tá. Isso é bom para a pergunta que eu vou fazer. Tá? Porque muitas vezes o pessoal, sobretudo vendo o Shalom, que é muito conhecido pela música, pelas artes, pelo teatro, Sim. acho que, poxa, eu Todo não, mundo tem que ser eu não sei artista. fazer isso, então eu não sou Shalom. Não se preocupe, tem Né? lugar pra todo mundo no Shalom. Eu não sei cantar nem reto tom quando a gente vai cantar, tipo, completas. Nem o parabéns. Assim. Não, parabéns até vai se tiver alguém me acompanhando. Mas nem o vinde, ó Deus, em meu auxílio em reto tom não consigo. Zero talento pra música. Mas a comunidade é muito vasta, no sentido da evangelização. Tem pessoas que são atraídas pela música, tem pessoas que são atraídas vendo uma pessoa ali no silêncio limpando o centro de evangelização, né? É pra todo mundo, dos mais artistas aos menos artistas. Eu brinco, eu tava falando antes, né, eu passei 8 anos servindo a comunidade no economato, né, na parte financeira. Aí você: "Pai, é porque eu não canto, não toco, não danço, não sei fazer cartaz", porque o Chala faz cartaz, né. Restou o quê? Restou pagar a conta, né, Sim. o jeito.
Mas o Shalom tem lugar para todo mundo, nem só os artistas, né, mas Sim. qualquer um. Mas eu quero entrar nesse ponto aí. Como foi essa transição para você? No sentido de você entra na e aí por isso que eu preciso também, talvez eu não entendi bem como é, tá? Mas você entra na escola de evangelização, que é sobretudo quando se fala da evangelização e quando se fala para os jovens, né? Às vezes o pessoal vai lá em casa e até brinca, né? Às vezes o pessoal chega aqui no retiro, vou lá passar um final de semana com vocês, posso ir? Pode passar lá o final de semana com a gente. Aí chega lá, tem que acordar cedo, tem que limpar as coisas, tem que Uhum. fazer. Poxa, achei que ia ter só um retiro. Aí tem uma vez, se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. Eu não vou falar o nome dele pra não expor. Deu uma situação lá que a pia estava entupida. Aí a gente precisava limpar a caixa de gordura, né? Aí o menino foi limpar e ele disse Ai. assim: Poxa, achei que ia vir aqui só pra me divertir, tem que estar limpando a caixa de gordura. Eu disse, é assim, é a nossa É vida, a né? realidade. Mas eu queria entender como que foi pra você essa transição, porque a evangelização, muitas vezes, é essa parte do ímpeto, do coração Sim, apaixonado, mas sim, você passou ali, como você disse, 8 anos, nessa parte mais de organização, sim. de como que foi esse processo? Se Uhum, você precisou mudar alguma coisa, se não, se você já se via mais nessa parte de organização, se você já como que foi isso pra ti? uhum. Então, mesmo ali na escola de evangelização, especificamente que a gente está falando, a gente é inserido num contexto comunitário, né? Ou seja, a gente tem a manhã de oração do Shalom, né? Da comunidade de vida ali, a gente acorda em silêncio, reza, tem laudes, oração pessoal, formação. Então, isso não muda, seja na modalidade normal da comunidade de vida, ou como jovem missão, escola de evangelização, companhia de artes, né? Porque a gente tinha, né? É, mas o que é diferente é entender que um caminho que amadurece exige respostas mais maduras também. E as respostas maduras, às vezes, é pelo compromisso que a gente tem com a Uhum, comunidade, né? Eh, Pra mim foi muito difícil entender que pagar a conta também era evangelização, né? uhum. Então, vivi aquela experiência ali de Porque se a conta se não tiver quem pague a conta, não vai conseguir é fazer. a moral da comunidade no meio social, né? Então, a conta atrasada, um aluguel atrasado, ou uma inadimplência ali, né? Seja o que for, é a moral daquele nome. Não é só um grupo, é uma comunidade católica, né? E também pelo sentido, assim, de o que torna possível as estruturas, o que torna possível o sustento missionário. É uma organização financeira ali, né, que se organiza para arrecadar, para ter aquele recurso financeiro, para poder sustentar os missionários da comunidade de vida, para poder ter um sustento de evangelização, para investir ali no material litúrgico, comprar um ostensório novo, para realizar um retiro, um encontro, para ter uma lanchonete para evangelizar, né. Então, para mim, o mais difícil foi sair daquela experiência querigmática, 100% querigmática, de tocar na vida das pessoas, bater nas portas, encontrar todos os dias, evangelizar uma pessoa nova, para entender que muitas vezes a minha privação daquele contato direto, sentada numa mesa, diante de um computador, organizando planilha, vendo quanto que a gente teria, quanto falta para arrecadar, como é que a gente vai arrecadar, aquilo que tornava possível aquela experiência Uhum. querigmática, né. Então encontrar um novo sentido de evangelização. Meu Deus, quantas e quantas vezes nos eventos, a gente fez o Hallelujah lá em São Paulo, né, eu tive a graça de servir como financeira ali do Uhum. Hallelujah. E aí o pessoal estava lá no meio do povo, rezando, evangelizando, chamando, eu estava o quê? Correndo nos caixas, do caixa pra lanchonete, da lanchonete pra livraria, da livraria para o caixa, fazendo sangria, vendo se alguém fez a sangria, organizando coleta, não sei o quê. E eu disse: "Meu Deus, que desejo que eu tinha tão grande de ir lá e rezar por alguém naquele momento de adoração", né. Mas entender que se eu não estivesse correndo daquele lado para o outro, não existiria aquele evento ali, né. É claro, existem vários outros aspectos que são importantes na Sim, claro. construção de evento, mas tudo hoje precisa de um sustento financeiro ali, né. Mas foi uma experiência bem interessante, de tocar num novo rosto de Deus, não só o Deus que converte, mas o Deus que cuida, o Deus que é pai, o Deus que não deixa faltar nada para os seus filhos, o Deus que realmente, diz, né: "Não vos preocupeis com o que é a vez de vestir e comer", né, porque ele dá muitas coisas. E realmente foi uma experiência bem interessante. É interessante até hoje, né. Mas o mais interessante é de ver que os milagres. Eu lembro que teve uma situação lá no Paraguai, que a gente tinha que pagar o aluguel, né, coisa bem pobrezinhos, meu Deus. Tinha que pagar o aluguel, eu tinha saído do economato no dia anterior e à noite não tinha nada. Eu cheguei mais cedo no Shalom, no dia seguinte, que era o dia que teria que pagar o aluguel, eu fui lá, botei a mão na urna e rezei: "Meu Deus, me ajuda, ó São José". Abri, tinha o valor exato,
um envelope com a quantidade exata de dinheiro que a gente precisava pagar. Mas tu me diz como? Eu fui a última pessoa a sair do Shalom e não tinha nada. Eu fui a primeira pessoa a chegar. De onde saiu aquele dinheiro se não foi Deus, né? Era uma experiência, assim, muito forte de ver que Deus que sustenta a vida missionária, seja das estruturas ou seja aquela pessoa que está lá na rua evangelizando, abordando, falando de Deus, rezando pelas pessoas, né? Tudo é evangelização, né? Do acordar ao dormir, né? Tem missionários consagrados que se tornam evangelização. Legal, legal. E você? Então, vamos na ordem, vamos na fila. Como que o Shalom entrou na sua vida e como que você entrou na vida do Shalom? Eu conheci a comunidade em 2014, quando eu fui participar de um evento em Fortaleza, né, o Congresso Jovem Shalom. Quando eu cheguei neste evento, algo me chamou assim, muita atenção, que eram os jovens. Mas você não conhecia. Eu fui, eu só fui pro evento mesmo, não era do Shalom, não era da obra Shalom. Só fui da minha cidade para Fortaleza. E aqueles jovens, eles tinham algo assim, muito assim, uma alegria diferente, que eu falava assim para minha irmã: "O que esses jovens têm que a gente não tem?" Que na paróquia a gente também não consegue encontrar, assim. E aí eu fui naquele evento de 3 dias, e assim, não conhecia nada do Shalom, tanto que as pessoas me perguntavam assim: "Você é de qual obra Shalom?" Eu: "Obra Shalom?" Eu não fazia ideia do que era a obra Shalom. Eles falavam do Moisés, gente, eu não sei quem é Moisés. Se eu falasse do padre Jonas, eu saberia quem era. Agora Sim. Moisés, eu não faço a mínima de quem seja, assim. Eles só falando tudo aquilo. E neste evento foi um evento de 3 dias, mas algo me marcou muito quando o Moisés ele falou assim pra gente, quando foi cantar a música Oferta, ele falava assim, lá em Fortaleza tem como é que chama? Um espaço chamado Paulo Sarazade, um ginásio, ele é muito grande. E nesse ginásio, ele falou assim para todo mundo: "Para a música", e a música era a música Oferta, né. Ele falou assim: "Para essa música", e ficou aquele silêncio, assim, no Paulo Sarazade. E eu não conhecia, então eu fiquei assim: "Nossa, mas que autoridade que ele tem de parar a Sim. música, assim". E aí ele disse assim: "Só cante essa música se você tiver coragem de ofertar a sua vida para Deus. Se você não tiver coragem, não cante essa música". Sim. E eu cantei com a minha irmã aquela música, assim, tudo. E aí eu fui para casa, assim, muito impactada com aquilo que eu experimentei no congresso e tudo. Mas eu fiquei acho que ainda 1 ano sem ir para o Shalom, porque na minha cidade não tinha obra Não tinha, Shalom, não tinha entendi. nada assim, então eu não ia nem para a cidade vizinha para poder saber como era. E aí alguns meses depois, na minha cidade Mas você chegou nesse evento como? Se não tinha. Brotou, parou lá. É, tipo. nós conhecemos a menina pela Teletransporte. internet, Uhum. na época que tinha grupo de várias pessoas de vários grupos de igreja, assim, pelo WhatsApp, e essa menina, ela era da obra Shalom na época, vocacionada, eu acho. E aí ela postou uma foto deste evento, né, no Facebook dela. A minha irmã viu, perguntou que evento era aquele, ela falou qual era o evento, a minha irmã falou com ela: "Pois eu vou com a minha irmã pra esse evento". E assim, Bem a gente simples, né? Só foi, saiu do Rio de Janeiro, foi pra Fortaleza. Simples. Ali, logo ali. marcamos tudo, vi férias de trabalho pra poder ir pra esse evento. Ela não conhecia a gente, nem a gente conhecia ela. Ficamos na Sim. casa dela, assim, tudo. E aí quando chegou na minha cidade Já de fez grupo isso tudo sem conhecer, imagina conhecendo, né? e aí, quando chegou na minha cidade de grupo de oração do Shalom, eu comecei a participar, comecei a engajar no grupo de oração. Eu falei: "Meu Deus, realmente, assim, é isso, assim, que eu quero pra minha vida". E eu já percebia quando eu estava na paróquia, que Deus queria algo a mais pra mim, eu já olhava assim: "Gente, Deus não aqui não me sustenta mais o que eu vivo aqui. Deus, ele tem algo muito maior pra mim, já não é mais aqui na paróquia com vocês, com os jovens e tudo assim". É algo, assim, diferente. E quando eu comecei a participar da obra Shalom, assim, foi um processo, assim, bem rápido também no Shalom. Aí, eu tinha passado por um processo, assim, muito difícil, assim, na minha vida, em um relacionamento que eu tinha acabado de terminar. Então o Shalom entrou, assim, logo alguns meses depois na minha vida, e eu acho que foi uma salvação, assim, de Deus pra mim, o fato foi ter conhecido, assim, o Shalom nesse tempo, assim, né. Aí, em 2015 eu fiz meu acampamento de jovem Shalom, e aí no acampus, eu lembro que um jovem foi rezar por mim, e ele falou muitas coisas sobre a minha vida, assim, eu falei: "Como? Nunca me viu na vida e como é que ele sabe de tudo, assim?". Deus falou tudo pra ele e tal, assim. Aí eu: Deus, eu nasci pra isso aqui, Deus tá me chamando pra isso", assim, eu comecei a olhar para aquele, assim, para aquele movimento do Shalom, aquelas pessoas que fazem tudo: "Não, eu quero nascer pra isso daqui, é isso que eu preciso buscar". Tanto que eu fui muito rápido, assim, eu entrei na obra acho que foi em setembro, fiz meu acampamento em outubro, e no ano seguinte já estava no vocacional Shalom. Eu não tive um tempo de obra, que hoje a comunidade pede que você tenha pelo menos 1 ano de obra, eu não tive isso, assim. Então foi muito rápido, assim, eu cheguei na obra Shalom e fiz o vocacional aberto, é isso que eu quero pra minha vida, mandei minha carta de vocação aberta, a comunidade acolheu e eu estava no vocação da comunidade.
entrei para a comunidade de Aliança, passei 3 anos na comunidade de Aliança. Depois eu saí da comunidade de Aliança e alguns meses depois, porque é algo assim que inquieta muito o nosso, pelo menos o meu coração, assim, né? Quando eu saí da comunidade de Aliança, parece que existia ainda algo em mim que era um vazio, assim. Eu falei, meu Deus, não estou assim feliz assim fora da comunidade. Eu ainda continuei na obra Shalom, então acho que isso também me ajudou muito no meu discernimento vocacional. E aí, quando eu pedi para ir para a comunidade de vida, eu cheguei para a comunidade e me expressei: olha, eu tô assim, eu saí, mas eu quero voltar para a comunidade de vida. E aí o processo assim, o irmão foi partilhar comigo, e aí eu: "Não, mas eu quero ir pra comunidade de vida, porque a vontade de Deus para mim é essa". E passou assim, eu acho alguns meses, e a comunidade demorou para poder me responder esse pedido, assim, mas muito tempo. E toda vez que ele perguntava para mim, eu falava assim: "Nelson, eu quero fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa". E aí, quando ele me ligou pra poder falar assim: "Renata, a comunidade acolheu, né, o seu pedido e tal, e você vai como jovem em missão". Nada a ver, né, mas tudo bem. Aí eu falei, retruquei assim, aí eu: "Não, mas eu vou fazer a vontade de Deus, e pra onde a comunidade vai me enviar". Aí rezei mais um pouco e tal, aí a comunidade me enviou depois de alguns meses para o Natal, para a escola de evangelização também em Natal. Uhum. E eu fui no ano da pandemia para a escola ali, mas eu sabia que eu era comunidade de vida, tudo que eu experimentava na casa comunitária, eu sou comunidade de vida. Tanto que a minha formadora ela falava assim: "Renata, você já veio para cá sendo comunidade de vida?" Eu falei: "Sim, eu só vim para cá comunidade de vida, e se a comunidade pediu para que eu viesse, assim, eu vim por obediência à voz de Deus, à voz da comunidade, mas eu sou comunidade de vida". E aí eu comecei a ver todo aquele processo na escola de evangelização, e cada dia que passava, assim, eu ficava, assim, apaixonada. Eu nasci para isso aqui, eu nasci para dar minha vida para você, pra humanidade, assim, né. A escola assim, me ajudava muito a crescer em muitas coisas. E quando eu mandei carta para pedir para a comunidade de vida como postulante, a comunidade acolheu. E aí eu falava, tinha uma certeza no meu coração que eu era comunidade de vida, assim, né. E aí eu fui morar em Sobral, né, em Sobral, né, missão de Sobral, uma missão grande, assim, também, com muitos desafios. Mas, assim, eu pude aprender a dar a minha vida, a ofertar a minha vida. E cada vez, assim, que eu olhava para aquela história, eu falava assim: "Meu Deus do céu, eu sou comunidade de vida. Você me chamou para isso daqui mesmo, né, assim, derramar os melhores perfumes aqui nessa terra de missão". E tudo, assim, tudo me encantava muito, assim. E depois eu fui discipulado, né, com comunidade de vida, um discipulado. Na casa de formação é muito mais intenso, mas, assim, a cada dia de vivendo ali, que a gente fala que é a experiência de Deus e o carisma, e era muito esse movimento do meu coração, assim, olhar para Deus e vivência do carisma, assim. E eu sou muito feliz como comunidade de vida, sou muito encontrada na minha vocação, assim, graças a Deus, esses 4 anos como comunidade. Rapaz, E como é que você? fala depois disso? 2 testemunhos aí. Eu não fui pra escola de evangelização. Terminou algum relacionamento? Não, também Não, também não. não. Cara, minha história, meu, não tem nem graça, pô, brincadeira. Não, eu nasci e fui criado dentro da igreja, assim, minha mãe era secretária da igreja, então desde pequeno eu Já estava já lá estava já. dobrando os envelopes do dízimo, ajudava, assim, brincava dentro da Já pode igreja. trabalhar no Economato. O envelope eu sei dobrar ali. Mas assim, né, aquela coisa, eu sempre estive presente dentro da igreja, movimentos, ia com a minha mãe para grupo de oração, participava, viajava, assim, em encontros, mas eu nunca tinha realmente, eh, tido uma experiência real, assim, de experimentar Deus e querer permanecer. Era aquela coisa, né, que a gente brinca, né, fala Raimundo, né, um pai na igreja, pai no mundo, porque Uhum. Estava na igreja, participava, porque eu gostava mesmo, sentia no meu coração: "Meu, muito bom estar aqui, estar com jovens", enfim, estar no grupo de oração. Mas, quando eu saía da igreja, no grupo de oração, na minha escola, enfim, onde eu estava, assim, não era testemunha, assim, parecia que nem de igreja era. Sim. E eu lembro que eu lembro como se fosse muito tempo atrás, né, mas só pra dar um mistério, né, um ar, assim, mais. Ele falou que ele tem 20 anos? Eu tenho 20 anos, Você tem 20 anos. 20 É uma anos, fazer coisinha. 21. Quando a gente brinca com ele, ele fica chateado. É o nenê da casa. No discipulado eu fui o mais novo durante um tempinho É. também. O Cauã lá que tá na ilha, ele é o nenê da nossa casa também. É, Ele tem 19? É, ele já tem tem 20 também. 20?
Vai fazer esse ano, 21? Ah, Também. também? Viu aí, ó? Sofre bullying também. Vocês não viram quando o mundo ia acabar lá, né? É O verdade. Chapolin Eu nunca vi o 2000. Brasil ganhar a Copa do Mundo. É, Enfim, pois é. enfim, né? É, e assim, como eu disse, né? Eu participava, né? Mas nada muito ainda sério. Era muito engajado, inclusive. Teve uma época da minha vida que era de segunda a segunda na igreja, assim, direto, no grupo de oração. Comecei a tocar, né? A cantar, enfim, na igreja, eu gostava de estar na igreja. Uhum. Só que comecei a me deparar com certas, assim, incoerências na minha vida. Eu ia pra lá e quando eu chegava na escola já não era aquilo que eu partilhei, né, não era um testemunho e começou a me incomodar. E eu Sim. não sabia qual a postura que eu iria tomar, assim, né, eu não sabia nada sobre vocação. Pra mim só existia ser padre ou ser freira. Eu era muito leigo, assim, Sim. nesse assunto, não sabia nada sobre vocação. Comunidade nova, nunca tinha ouvido falar. Embora eu frequentasse, assim, um retiro de carnaval de uma comunidade nova sem saber o que era. Para mim era mais um retiro da igreja, enfim. Sim. E eu não conhecia também a comunidade Shalom. Só que nessa fase, assim, de me engajar, desses questionamentos, assim, na minha vida, eu comecei a frequentar um grupo de jovens no meu bairro. Comecei a tocar lá. Depois de muita insistência, porque eu não gostava, assim, do grupo de jovens pelo fato de ser à noite, terminar muito tarde. Eu era de menor, minha mãe não gostava que eu ficasse até tarde, depois sair para comer, né, tem aquela coisa. Uhum. Enfim, minha mãe não gostava e não deixava. Minha mãe sempre foi muito rígida nesse sentido, assim, né. Mas eu louvo e agradeço porque me privou de muitas coisas, assim, né. Sim. E não deixava e o coordenador do grupo na época, o Alex, inclusive um abraço para ele, não sei se ele vai ver, mas assim, enfim, ele insistia tanto, 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 que ele chegava batendo na porta da minha casa: "Ei, vamos lá pro grupo sábado", era sábado à noite. Aí eu falei: "Meu Deus, cara, você tá vindo aqui na minha casa, não, tá bom, vou começar". Eu comecei a frequentar, era uma vez ou outra, né, e tudo mais, de acordo com a permissão da minha mãe Uhum. também e tudo mais. E eu comecei a tocar e nesse grupo de oração tinha um amigo meu, Matheus, que ele tocava bateria no grupo, e ele começou a tocar no Shalom. Foi lá numa paróquia, no bairro onde o Shalom frequentava, que era do outro lado da cidade, então não tinha nem perigo de eu conhecer. Sim. Então ele tocava lá e numa missa que ele tocou, o Shalom, daquele jeito, né: "Ó, tu toca, não sei o quê, vamos não sei o quê, vamos lá", né, já chegou assim, né, chamou ele pra servir e tudo mais no Sim. retiro. Precisava, e ele falou: "Ó, tem um Shalom, Shalom, Shalom". Meu, falava desse Shalom e eu nem aí, achava que era só mais um grupo de oração, com o nome Shalom, até inclusive achava estranho, né, Shalom, meu, parece, enfim, não sabia o que era, do que se tratava. Sim. Ele insistiu tanto que eu participasse que teve uma hora que eu falei: "Olha, tudo bem, eu vou". Ele me chamou para o retiro de carnaval, né, o Renascer, só que eu não fui, eu viajei pra casa da minha avó. Eu falei: "Ah, então vamos se encontrar, eu não vou nesse do Shalom, mas vamos na Arca da Aliança", que era outra nova comunidade, que era esse retiro que eu participava, sem saber que era comunidade nova. "Tudo bem", ele falou: "Vamos lá". Quando eu encontrei com ele nesse retiro, né, de carnaval lá, cheguei de viagem e já fui para esse retiro. Ele começou a partilhar comigo sobre a experiência que ele viveu, experiência de Deus e amado. Eu falei: "Meu Deus, quem é você e o que fez com o Matheus que eu conheço?", né, Uhum. porque a gente sempre brincava, assim, mas nunca conversava assim, dessa maneira, né, sobre Deus, enfim. Mas ele me surpreendeu dessa maneira, assim. Aí, enfim, aí lá também tinha um pessoal do Shalom, né, do grupo de oração que eu fui lá, cheguei, tirei uma foto com eles, assim, já entrando na galera, mas nem sabia quem era, eu sempre fui Uhum. muito, eh de entrar, assim, sem saber, conversar e muito, enfim, social, assim, né. Hum. E, esse final de semana que vem vai ter o reencontro do Renascer, né, do retiro. Nem fui no Não foi retiro, não. como é que eu vou para o reencontro? "Não, vai, não sei o quê, vai, vai, vai". Enfim, insistiu, fui. Nesse reencontro, eu tive o meu encontro, né, Sim. com Deus e assim, foi
foi um sentimento, assim, de realmente, assim, de sentir, assim, parte, né. Quando eu cheguei era uma casa de retiro na época, né, em Joinville, né, onde eu conheci a comunidade. Quando eu entrei, desde o momento que eu fui acolhido, né, ali, desde o momento de louvor, de oração, depois no momento da adoração, que propriamente foi onde eu realmente tive minha experiência ali, eh, "Paz, eu não sei o que que é isso aqui, mas eu sei que é Uhum. aqui o meu lugar". Eu já fiquei pensando na minha mãe, porque antes de eu sair de casa, ela disse assim pra mim, me lembro, já como eu disse, era de segunda a segunda, coisas dentro da igreja, fazendo muita coisa, né, enfim. Só que era muita coisa mesmo, então às vezes eu nem parava em casa. Sim. E minha mãe falou assim: "Olha, tu não vai me inventar de querer participar lá", principalmente porque era muito longe. Assim: "Ah, tu quer abraçar o mundo, mas tu não consegue", não sei o quê, sempre dando essa puxãozinho de orelha, assim, tinha Sim. razão, porque também, enfim, claro, muito bom tá, mas tem um justo equilíbrio também, Sim. assim, nessa questão. E foi eu fiquei pensando: "Meu Deus, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu quero participar disso? Como é que eu", enfim, eu saí já super motivado, eles falaram era no ano de 2020, né, março de 2020, 1º de março de 2020, quando eu tive a minha experiência e já estava nos preparativos do Congresso Jovem Shalom, seria em Belém, em 2020, né. Não sabia nada sobre pandemia até então, né, Sim, não sim, estava não no tinha nada, script, né. É. né. E mostraram o vídeo, eu falei: quero isso, eu quero ir, quero", já senti já hoje eu olho e vejo, assim, que, percebo aí já Deus colocando no meu coração esse desejo de partir, né, de ir em Sim. missão, de, enfim, né, anunciar a experiência que eu tive ali, que eu provei ali de Deus, querer levar isso para outras pessoas, né, e estar com outras pessoas que tiveram essa mesma experiência e quer gritar para o mundo Sim. que Deus tá comigo, que ele me ama e que também te ama, enfim, esse desejo no coração. E, enfim, já saí motivado, já vendo passagem já pra Belém, não tinha nem trabalhava, não tinha, né, enfim, né, Sonho, um desejo. sonho, um sonho, Sério, só tinha um sonho, né, no coração, né. Enfim, né, fomos lá, até meu amigo comprou a passagem, enfim, depois cancelou, Sim. pandemia e tudo mais, Pandemia. e eu fiquei afastado, assim, quando a pandemia veio a pandemia, eu não gostava de nada online, odiava participar, tudo que era online eu não gostava, eh, e eu fiquei afastado. Isso foi em março, eu fiquei afastado do Shalom até em agosto, assim. Tinha um contato ou outro, mandava uma mensagem, mas não participava de nada efetivamente, de grupo de oração. Fui mesmo me firmar em agosto. Eles me chamaram pra tocar, né, servir, aí tocaram no ponto fraco, né. Uhum. "Vem servir, vem to", e eu gostava muito, então vem, né. Foi aí que eu fui fisgado, né. Tem que servir, era um retiro sobre teologia do corpo de São João Paulo II, e e ali eu comecei a servir, me engajaram, me deram ali um serviço também próprio da comunidade, assim, esse engajamento, né, Uhum. isso que faz, né, a pessoa se sentir parte, né, também da obra. Em agosto, engajei, assim, entrei de cabeça com tudo já pra participar, e em dezembro, eu indo pra cidade da minha avó, comentaram comigo, né, eu tinha 17, completei 17 em 2020, ia completar 18 no ano de 2021. Falaram: "Olha, vai ter o vocacional ano que vem". Uhum. Aí eu falei: "Ah, vou ver". Aí viajei pra casa da minha avó e teve uma live anunciando, né, o tema vocacional, o que é. E quando eu vi que não participei da live, né, ao vivo, Sim. né, mas fui depois, quando ela tinha Sim. finalizado. E eu senti no meu coração que era isso que Deus me pedia, né, esse passo, assim, conhecer, de trilhar esse caminho de discernimento. 2021, aí eu fui lá, vivi todo o processo, voltei da casa da minha avó em janeiro, que era na data exata que o vocacional iniciava. Então eu cheguei da casa da minha avó, eu não fui pra minha casa, Foi desci direto no pro Shalom. Quer dizer, vocacional. eu fui pra minha casa, né, mas não na casa da Sim. minha mãe. E foi muito rápido, 2021, finalizei, fui vivendo um caminho de autoconhecimento, de me conhecer, né, e conhecer a Deus e me conhecer, e fui vendo que dentro dessa relação, dessa história, Deus me pedia, né, um passo a mais. Eu resisti muito à comunidade de vida, porque na minha cabeça era pessoas que, meu, abandonaram tudo, né, não quero mais saber da vida, deixaram tudo. E realmente
em partes né? A gente vive a comunidade de vida é isso, né? Esquecimento de si Sim. pelo outro, né? Para realmente levar essa mensagem, né? Do amor de Deus e tudo mais. E resistir num retiro de aprofundamento que a gente tem, que é no meio do ano, né? Que a gente é muito clichê, né? Você já acho que até sabe o que eu vou falar. O retiro de aprofundamento é um visor de águas no nosso caminho de discernimento, no vocacional. E realmente foi. Não teve nem a pregação sobre comunidade de vida e aliança, né? Foi somente o irmão da comunidade de vida pregando. Quando eu olhei para ele pregar ali, eu disse, não é possível. Eu olhava para ele, olhava para o sinal, né? Marrom de consagrado ali, da comunidade de vida. Não, será, Deus? Será que eu sou? Será que eu comecei? E ali, Deus ali cutucando, assim, me chamando, né? Não sei se tu quer. E fui vendo um caminho, assim, de eh, deixar me seduzir, né? Deixar Deus vencer, né? Sim. E foi assim, no final do ano, eu mandei, né? Pedi, né? Mandei a carta para a comunidade de vida. Fiz a minha experiência aqui em Florianópolis, como eu tinha comentado, depois de já ter enviado carta. Então, geralmente a gente faz antes, né? Para ver se é isso mesmo que a gente quer. Eu mandei carta para a comunidade de vida, depois eu fiz uma experiência, ou seja, se, se não fazia muito sentido, né, mas foi tão providente que eu fui e tava assim, não sabia muito bem como era viver na comunidade de vida, nunca tinha dormido na comunidade de vida, nunca tinha nada, nada, nada. Só sabia de conhecer Só assim e viu o irmão com conversar. sinal. É, quando eu toquei no ordinário da comunidade de vida aqui em Florianópolis, embora tenha sido 10 dias apenas, que passou voando, eu falei, é isso que eu quero pra mim, eu sou isso, eu sou isso, sou comunidade de vida. E eu saí do domingo de Nossa Senhora de Guadalupe, na quarta-feira a resposta, né, que eu iria para Goiânia, então eh, foi pra mim, assim, foi muito rápido, mas a pedagogia de Deus com cada pessoa, né, Deus tem a sua forma, né, de tratar, né, e Sim. cuidar. E e comigo foi dessa maneira, assim, muito rápida, muito espontânea, muito, ass vai ou não vai, é isso aqui, bora, vamos, abraça. Fui assim, e hoje, assim, eu confesso que no momento em que eu fui, né, que eu mandei carta, saí em missão, não tinha muita dimensão do que era a comunidade, né, não tinha. Fui descobrir estando na comunidade, vivendo assim, né. Fui, fala assim, como é que a gente diz? Fui ali naquela emoção, enfim, mas que vinha de Deus também, nessa bendita euforia, né, que Sim. permitiu que eu desse esse passo. E hoje eu não me arrependo, assim, de nada, de ter saído, de ter feito da maneira com que foi, e viver, assim, até hoje, a comunidade de vida, agora aqui, é pra mim a minha maior alegria. Amém, que benção. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, o pessoal que quiser conhecer, quiser fazer talvez esse mesmo processo, ou que não canta também, que quiser ir, ou que canta também, né. Como é que o pessoal faz? Então, a gente tem o centro de evangelização aqui em São Leopoldo, né, fica na Marquês do Herval 366. Ali a gente funciona, né, com a chegada da comunidade de vida funcionará, na verdade, né, de maneira diária, onde a gente tem grupo de oração, encontros e tudo mais, né. Então qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa pode se engajar ali num grupo de oração, começar a participar, rezar junto. Já para o caminho vocacional, que foi o que todos nós vivemos, existe um momento específico, né, normalmente no início de cada ano nós fazemos um encontro vocacional aberto, onde apresenta um pouco do carisma e como é o caminho vocacional. E aí os candidatos se apresentam e dizem: "Olha, eu quero fazer, não, vou esperar, acho que não é isso, eu quero viver". E aí começa o caminho vocacional, de pelo menos um ano, com encontros mensais e tudo mais, mas aí esse é só o momento do ano que acontece, né. Mas qualquer pessoa pode chegar, a gente tem grupo de oração sábado à tarde, domingo à tarde, futuramente vamos abrir durante a semana também, né, mas só chegar. Sim. É. Deixa eu, uma curiosidade pessoal, como que é, eu sei um pouco, eu conheci o pessoal já fui na missão de Florianópolis, mas eu conheci um pouco mais a rotina do pessoal de Curitiba, um dia que a gente foi no encontro das novas comunidades lá. Mas como que é a rotina de vocês hoje enquanto comunidade de vida? Então, na comunidade de vida nós temos o que nós chamamos das manhãs de silêncio, né. Então sempre
No anoitecer do dia anterior, nós completamos o dia, fazemos a oração das completas. A partir desse momento da oração das completas, que é a oração litúrgica, né, da Sim. liturgia das horas, nós entramos no silêncio e ficamos até o dia seguinte. Então, nós despertamos em silêncio, eh, fazemos a nossa faxina, que a gente chama, cada um tem uma faxina diária ali, então faz o café da manhã, outro faz a faxina do banheiro, outro faz o quintal, outro faz o quarto. A gente se organiza dessa maneira, então desperta, faxina, café da manhã em silêncio. Depois nós vamos para as laudes, o louvor da manhã, com os salmos, melodias próprias da comunidade, né, que os músicos da comunidade tocam, cantam e compõem as melodias. Depois nós fazemos 2 horas de oração, 1 hora de oração pessoal e 1 hora de estudo bíblico. E existe o terceiro tempo da manhã que a gente chama, é intercalado. Cada dia, temos uma formação, um momento de cuidar da casa e depois almoço, e aí tarde e noite de trabalhos no Shalom. Aí nisso a gente intercala, né. Os trabalhos à tarde ou são às vezes mais de organização, né, de escritório mesmo, ou evangelização na rua, preparação de evento, encontros, atendimento das pessoas, oração e aconselhamento. E às noites também, nós intercalamos entre os trabalhos e as convivências ali que pelo menos uma vez por semana, numa noite, a gente tem momento de convivência, por exemplo. Convivência dos rapazes, então vão os meninos da casa ali conviver, jogar futebol, assistir um filme, para fortalecer a vida fraterna. E aí pronto, a gente intercala assim, né, entre as manhãs de oração e as tardes e noites de apostolado, né. E aí cada um serve de uma coisa, cada um tem o seu trabalho no Shalom. Sim. O Me fugiu o que eu ia perguntar agora. Ah, lembrei. Hoje, os que vêm para a missão de São Leopoldo são todos celibatários. Não. Eu namoro, meu namorado ele mora na missão de Florianópolis, a gente tem 2 anos e alguns meses, 8 meses. Eh, eu namoro, os outros irmãos, no caso os discípulos, eles vivem o que a gente chama de celibato formativo, Uhum. durante o período de A gente tem na tem também, né, faculdade. então o período Tem. de formação Tem eles, inicial. inclusive, eles estão. Então os discípulos também, até a consagração. E aí, nesse processo de celibato formativo, eles vivem um processo de discernimento de estado de vida, que Uhum. podem ser celibatários, ou solteiros, Sim. ou ir para o seminário, né. Os outros são solteiros, consagraram, então, no processo de discernimento, mas oficialmente, né, são solteiros e os meninos são no celibato formativo, e eu namoro já há 2 anos e 8 meses. Os 2 que vêm são consagrados. São consagrados. O Bruno é consagrado à Comunidade de Vida, e a Ana é Aliança Missionária, consagrada à Comunidade de Aliança. Os 2 são de Ele mora no Rio de Janeiro e ela é natural de Natal, mora na missão lá Natal. de Natal. Legal. E quais são os próximos passos para vocês que a obra está dando, enfim? Tudo bem. A nível de comunidade de vida, a gente precisa ainda se estabelecer, né, como chegamos recentemente, ainda estamos no processo de locação de uma casa, mobiliar a casa para poder entrar na nossa rotina de comunidade de vida, para a gente realmente poder ter nossas manhãs de oração, nossa vida comunitária mais intensa, das pequenas às grandes coisas, como a rotina mesmo da oração, as rotinas de formação, as rotinas de equipe de cozinha, de faxina, né, que faz parte da nossa vida e quando a gente não vive, sente falta. Enquanto a obra também, com o estabelecimento da comunidade de vida, a gente estabelece, consolida, na verdade, a rotina de evangelização também, atendimento ali no centro de evangelização, as aberturas, né, todas as tardes do SEV, atendimento na oração e aconselhamento, atividade de evangelização, evangelização nas ruas, né, que é bem característico desse processo inicial da comunidade de uma fundação. Assim estamos. Estabelecer a vida da comunidade de vida, com casa, rotina, e estabelecer a rotina de evangelização através das atividades de evangelização no centro de Hoje ainda está um evangelização. pouco A gente está um pouco assim, vivendo um dia de cada vez. A gente entendi. tenta, né, a gente está temporariamente na casa de uma família da comunidade, né, a da Milena e do Tomás, a Milena é da comunidade de Aliança, o Tomás é da Canção Nova, então a gente tenta manter essa rotina. Então a gente acorda, reza juntos no mesmo período, né, os meninos têm visto a formação, a gente tem se organizado, feito as refeições juntos, tem trabalhado pelas tardes e assim a gente vai. Só que ainda não é aquela intensidade da comunidade de vida, porque a gente está num momento atípico, Sim, mas em sim. breve se estabelece, se Deus quiser. Amém, amém. E então quero agradecer vocês, né, pela partilha da vida de vocês, por esse tempo, pela disponibilidade. Sei que tá na correria aí da mudança e ver coisa, fecha contrato e ver orçamento e não sei mais o que. A gente está, né, às vésperas da Páscoa já, então
sei que para vocês também é uma data para a igreja de uma forma geral, mas para vocês de forma muito mais específica também, Uhum. né? E agradecer vocês pela disponibilidade e dizer que vocês podem contar conosco para aquilo que vocês precisarem. Já falei aquele dia para a Tuíla, né? E sei também que o padre, não sei se falou para a Tuíla, falou com a Bárbara, enfim, mas a gente já colocou também à disposição para vocês as nossas casas, Muito os obrigada. nossos ambientes, aquilo que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, vai ser sempre uma alegria. E, de novo, quero deixar isso claro, né? Vocês são resposta de oração para nós. A gente reza por esse lugar, por essa terra, por este povo. Quanto mais pessoas evangelizando, levando a boa nova do evangelho, é aquilo que nós queremos. Então, realmente, obrigado. E vocês são inspiração enquanto comunidade também para nós, né? Nossa comunidade que ainda está engatinhando e vocês já, enquanto Shalom, já voam, né, pelo mundo. Nós ainda estamos aqui, mas estamos aprendendo e queremos um dia poder também vivenciar coisas que vocês hoje já podem vivenciar, né, de forma tão expressiva. Então, muito obrigado pela oferta de cada um, né? A oferta dos nossos dois, tua também, mas em especial dos dois que são aqui do Sul, né? É uma benção saber que a nossa terra, os nossos estados aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná também, ofertam a um carisma tão precioso, vidas tão preciosas. Então, muito obrigado realmente pela disponibilidade e doação de vocês. A gente que agradece pela oportunidade também de ter esse contato com vocês, né? Acho que desde o início, desde o primeiro momento que nós colocamos os pés aqui, nós fomos muito bem acolhidos. E também por vocês, Amém. assim, por perceber que somos irmãos, né? E sentimos isso de maneira muito, muito clara com a acolhida de vocês, com a presença, né? Com os momentos que nós temos de estar juntos, servindo, se encontrando, seja o que for. E também contem com a gente. O objetivo da comunidade aqui no Rio Grande do Sul é evangelizar e contribuir com a força evangelizadora que já existe na igreja local aqui, né, na diocese, tudo que vocês vêm fazendo há muitos anos, né, e nós acabamos de chegar, então a gente deseja aprender com vocês e contribuir com vocês, com toda a igreja. Então contem Amém. conosco, né, feliz Páscoa a todos, nós somos um Amém. carisma que nasce da experiência do ressuscitado, né, isso pra gente é muito marcante e se torna, a gravação deste podcast, né, a apresentação disso na Páscoa torna ainda mais especial, porque o nosso carisma é o carisma de ressurreição, Sim. né. A gente agradece a oportunidade de partilhar um pouco com vocês e também conhecê-los. Muito obrigada. Amém. Amém. Obrigado mais uma Amém. vez. Obrigado você que esteve até aqui conosco. Se você não é inscrito, não esqueça, se inscreva, deixe aí nos comentários também. Todas as páginas também da obra da missão de São Leopoldo agora, né? Vai estar também na descrição, as páginas da comunidade também, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E nós nos vemos na próxima semana.